Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula 4 de gestão de empresas de serviços. Hoje eu separei para vocês o tema básico que é a pirâmide invertida, que é um conceito muito interessante da década de 80 para cá, mas que hoje se faz mais presente do que nunca nas relações empresas-consumidores. Para isso eu separei o que é a pirâmide invertida, né? Quais são os seus focos, os seus intuitos, como é que funciona o processo de fidelização do cliente e a forma de implementar essa metodologia desenvolvida. Legal? Bem-vindo então, vem comigo que a gente vai arrebentar. O conceito de pirâmide invertida é de uma etapa do processo de pesquisa que é uma abordagem experimental. É uma linha teórica de identificação de como que se relaciona na prática a percepção do cliente junto da empresa. Isso foi toda essa experiência de abordagem experimental, ela nasce de uma obra publicada na década de 80, onde o autor, e eu sugiro a cada um de vocês, tem esse e-book, eu compartilho com vocês o e-book 0800, porque ele já está disponível na internet, mas o que ele aborda? Ele aborda basicamente a experiência de um executivo que estava viajando, dentre tantas viagens que ele realizava, ele pegou uma agência de viagem, uma aviação, uma empresa de aviação, melhor dizendo, nova, que ele nunca tinha viajado, e ele foi surpreendido de uma forma muito positiva pelo comportamento, desde da primeiro contato que ele teve no balcão para adquirir a passagem até a saída do próprio aeroporto. Então, ele descreve isso no livro, dando uma tratativa de qualidade nessa relação entre o cliente e a empresa. É muito interessante a obra nesse sentido. E o que isso tem de bom? Qual é a essência do livro? Qual é a essência dessa abordagem experimental? Você pode estar me perguntando. Ele trata o cliente como se a empresa nascesse na linha de frente, o conceito da linha de frente. A empresa nasce no momento que o cliente tem contato com ela. Não importa o tamanho da empresa, não importa o back-office, não importa todas as engrenagens que funcionam atrás do balcão. A proposta dessa metodologia de trabalho com viés de qualidade, ela trata, por isso da ideia da pirâmide invertida. Se a gente fosse tratar aquela pirâmide de Maslow, a clássica, né, a gente tem o chão de fábrica ali como a operação, a fase intermediária da pirâmide como a parte aí tática e a parte superior da pirâmide como a parte estratégica, né? Imagine agora isso virado ao contrário, onde quem dita a regra do jogo é quem está na linha de frente com o cliente. É o chão de fábrica se a gente for falar de comércio, se a gente for falar de serviços, né? Aquela pessoa que está ali no balcão, aquela pessoa que está ali apertando a mão do cliente, está celebrando aquele contrato ou escutando a própria reclamação, a insatisfação do cliente. A filosofia, então, é importante a gente deixar claro que ela nasce desse momento onde o cliente tem um contato maior com a empresa. É ali que ele vai formar a opinião. É mais ou menos igual às nossas relações, né? Quando a gente não se conhece, você é apresentado uma pessoa. Não tem um ditado que diz que a primeira impressão é que fica? A filosofia aqui é a mesma. Naquele primeiro contato, naquela primeira aperto de mão, é que você vai meio que formar a sua opinião, que pode ser positiva, que pode ser negativa. E ao longo da relação, ela vai sendo alterada, corroborada quando a relação ela se torna ali mais rotineira, ou você se certifica, na verdade, que essa relação não é a seu favor e você se afasta daquela pessoa
Daqui no caso, fazendo algum comparativo, você se afasta daquela empresa, dos produtos que ela comercializa. Essa a ideia maior. E aí você pode me perguntar, tá, mas como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer para implementar efetivamente a filosofia aí da pirâmide invertida? É criar estratégias essas definidas também no plano de negócios, voltadas para atendimento ao cliente. Ponto final. Se você entende isso, se você já compreendeu essa percepção, essa compreensão do nosso tema, basicamente a aula acabou aqui. Porque o fator crítico de sucesso dessa teoria é justamente você criar toda uma estrutura, uma infraestrutura de back-office para atender o cliente. É lógico que uma empresa precisa de compras, de vendas, de estoque, de recursos humanos, de recursos financeiros, de área financeira, para poder gerir e constituir. São engrenagens que constituem uma corporação. Concorda comigo? Pois bem, quando a gente fala, então, de inverter essa postura, eu estou colocando todas as engrenagens a favor do cliente. Ou seja, é ele que vai ser o CEO da empresa. É ele que vai direcionar o comportamento estratégico da empresa, até porque aquele produto, aquele serviço foi concebido, está sendo comercializado para atender esse consumidor. Então, essa que é a premissa. Legal? Eu estou trazendo aqui na tela para a gente melhor entender essa forma de pensar o foco da fidelização. Observem que o cliente ele tem vários pontos que ele se relaciona com a empresa, né? Num ponto aí antes da compra, onde ele faz a pesquisa, hoje mais do que nunca, a gente viu na aula passada que ele tem a tecnologia a favor dele, então ele faz muita pesquisa prévia. Durante a compra ele tem ali a relação com a empresa, onde ele está efetivamente consumindo ali a aquisição do produto, do serviço, e no final, e pós, né, o pós-venda. Né? Aqui no Brasil, particularmente, eu questiono a nossa postura com relação ao pós-venda. Nós somos muito deficitários nessa relação. A gente deixa muito a desejar ao cliente, mas é um ponto, sim, de foco e de contato com o cliente para medir. Então, esse diagrama que eu compartilho com vocês, ele traz exatamente os pontos onde, desde o início até o final, ilustra de uma forma interessante essa preocupação constante de imagem que a empresa tem junto ao cliente. E o nosso guru, né, da economia, da administração, por que não dizer assim, o Peter Drucker, ele coloca que o fator crítico de sucesso é você conhecer tão bem o seu cliente, o seu consumidor, de forma que o produto por si só seja modelado para atender a expectativa do comprador e ele se venda sozinho. No momento que a gente imagina um produto que ele atende totalmente às expectativas, os sonhos, os anseios do consumidor final, e para que isso aconteça, a máquina organizacional precisa estar com um canhão voltado para o consumidor. A gente atinge o sucesso, a gente atinge aí o objetivo maior da empresa, que é a própria rentabilização. Legal? E quais são os momentos, então? No diagrama anterior a gente entende, a gente vislumbrou que tem um antes, um durante e um depois. Mas vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa percepção e vamos melhor traduzir o que é antes, o que é o durante e o que é o depois. Aí eu trago aqui para ti dois grandes momentos: o momento da captação do cliente, o momento do convencimento do cliente e o momento depois da fidelização, da retenção propriamente dito. Se tudo correr bem, o elo de interseção dos dois é a realização da venda em si, né?
Observe que eu coloquei algumas palavras aqui interessantes para compartilhadas com você, que na conquista ele tem que vislumbrar uma segurança de garantia, ele tem que vislumbrar um volume de informações para dar conforto para ele. Ele tem que vislumbrar determinados incentivos, quer por descontos, quer por prazos estendidos da própria garantia, quer por brindes, por menor que seja, enfim, ele tem que se encantar. E esse encantamento é que vai permitir ele comprar a ideia e aí multiplicar, inclusive, essa ideia para as suas redes de relacionamento. Em cada momento desse, a empresa tem que estabelecer uma preocupação. Preocupação essa definida como política organizacional. A política organizacional da área de estoque, ela tem que conhecer esse momento da verdade. A política de comportamento e execução da área de compras, ela tem que ter essa preocupação. A empresa agora ela não deve mais pensar de forma isolada, com as suas funções rodando de forma independente. O fator crítico de sucesso é justamente ela rodar de forma totalmente interligada e dependente. Da mesma forma, a gente fala da interseção, da retenção, melhor dizendo. O que é a retenção? É o pós-venda, né? É aquele momento que eu preciso monitorar o cliente, preciso entender se ele está satisfeito com o meu produto, se a refeição foi adequada, se a roupa foi do agrado dele, atendeu a ele no evento que ele se propôs a usar aquela roupa, enfim, todas as rotinas associadas aí à pesquisa de satisfação, a processo de pagamento. Processo de pagamento sim, né? Muitas das vezes o consumidor quer aquele produto e aquele produto está um pouco aquém aí das expectativas financeiras dele. Então, chega-se a um ponto de equilíbrio entre as partes para permitir a satisfação do cliente ter aquele produto e não comprometer o fluxo de caixa lá da empresa. Então, a preocupação com o momento da verdade de definir uma boa política para pagamento é fator crítico de sucesso, sim. Uma boa política de suporte, de orientação, é fator crítico de sucesso, sim. Vou abrir aqui uma observação, até pessoal. Eu comprei uma cafeteira. Essa cafeteira ela durou 2 meses. Não vou falar aqui o nome da marca da cafeteira, não é proposta, mas ela durou 2 meses. Opa, tá dentro da garantia. Aí eu pesquiso na internet, ligo lá para os telefones, já tem uma dificuldade de contactar o serviço autorizado, que comprei pela internet, e aí tenho dificuldade de obter informação junto à plataforma lá que me vendeu o produto. O que eu tive que fazer? Entrar em contato direto com o fabricante, para ele me dizer aonde eu levo para fazer a manutenção. E aí descobri que o local mais próximo fica a 15 quilômetros aqui da minha casa. Conclusão da história, o momento da verdade entre essa relação não foi dos melhores. Certamente eu não vou recomendar, não vou comprar e vou buscar um concorrente. Tá legal? Como é que funciona, então, na prática, a implementação dessa metodologia? Porque o cliente precisa perceber, né? Ele precisa perceber, ele precisa reconhecer que ele está de um lado favorável do relacionamento e aí ele pode, de uma forma inteligente, ética e correta, ele se utilizar dessa relação. Mais uma vez, essa linha do tempo, esse diagrama que está na tela, eu acho que ele ilustra um pouco o que eu estou colocando aqui. Vamos ler junto aqui, onde o cliente, no primeiro momento, ele busca
o produto, né? Meio que numa linha do tempo. Ele busca o produto uma vez, eu preciso então ter ferramentas que facilitam essa busca, que funcione como uma lanterna para permitir ele melhor localizar, e isso os aplicativos pagos aí de propaganda são muito bons nesse sentido, né? Te induzindo aí a consumir determinados produtos. Quer ver um exemplo disso? Da inteligência, da tecnologia trabalhando aí para satisfazer o cliente, a favor do cliente. Quando você assiste um filme, você gosta lá de filmes de ação, bota na sua TV streaming lá o filme de ação. Quando o seu filme termina, o que ele faz? O Netflix da vida, ele automaticamente te propõe um novo filme na linha daquele que você estava assistindo antes. Não é isso que funciona? Pois é, isso já é uma forma que a empresa tem de te agradar. Se esse cara está sempre assistindo filme policial, então eu vou colocar dentro da grade de programação dele, induzir ele a consumir cada vez mais filmes policiais, porque são os filmes que dão prazer para ele. Eu, de certa forma, percebo isso na minha assinatura. Você percebe na sua, você gosta de romance, e assim sucessivamente. Legal? Na linha do tempo, seguindo, eu compro. Uma vez eu assistindo o filme, eu comprei aquele produto, aquele serviço. Se eu gostei, eu passo a assistir a todo momento o filme policial, aqui no caso, fazendo o comparativo, né, a metáfora comparativa, eu passo a assistir sempre aquele filme policial. E melhor, além de eu fidelizar, eu começo a multiplicar para a minha rede de relacionamento. Poxa, você viu aquele filme que está passando naquele determinado canal? Vai lá, que ele está lá em aberto, lá, o sinal está aberto, o sinal está fechado, enfim. E assiste lá porque ele é muito bom. Conclusão da história, no momento que o cliente ele percebe que ele está direcionando, aqui entre aspas, o comportamento do negócio daquela empresa, ele passa a agir como um chefe. Então ele passa a fazer a propaganda. Ele passa a sinalizar o filme que o colega dele tem que assistir. É assim que nós somos. E essa linha do tempo ela trata um pouco essa mentalidade de percepção. Legal? E quais são as premissas, então, necessárias e fundamentais para que seja implementado essa filosofia de abordagem experimental com viés na pirâmide invertida? Se a gente for fazer uma retrospectiva, o que é gestão hoje, né, nos dias atuais? Eu nem gosto muito da palavra contemporânea, porque contemporâneo, muita gente usa a palavra contemporâneo como o corrente, né? E na verdade o corrente hoje vai ser diferente, a gestão hoje vai ser diferente daqui a 3.000 anos para frente, né? Se é que a gente vai durar até lá. Então, o conceito de contemporâneo é muito relativo. Vamos então tirar a palavra contemporânea do nosso vocabulário, vamos falar do atual. Né? Eu gosto de usar muito esse termo atual. O que é gestão atual? Qual é a estrutura organizacional ideal atual? É o somatório de todos os modelos de gestão de forma acumulada. Para, respira, assim como eu, vamos aqui refletir o que eu estou colocando. O que nós somos? Nós somos frutos do nosso passado, dos nossos hábitos, dos nossos valores, dos nossos costumes, das nossas crenças. Hoje nós somos isso. Então, por isso que a gente faz o que faz, do jeito que faz, baseado no nosso passado. Não é assim que funciona? As organizações se comportam da mesma forma. Até porque as organizações são entidades vivas, né? São compostas de pessoas. Apesar de elas terem vida própria, né? Uma organização ela tem a sua ideologia própria, mas ela está sempre antenada com o que está acontecendo para ela caminhar de acordo com as necessidades da própria sociedade. Para que isso aconteça, ela precisa acumular experiência.
Quando a gente fala então de foco na estrutura organizacional para atender o cliente, que agora é o chefe, a gente está falando sim de Taylor, como entender as funções organizacionais lá de compra, venda, finanças, etc, etc. Porque são essas funções que, como eu citei há pouco, têm que estar direcionadas para o mesmo foco. A gente fala então de liderança, a gente fala de necessidade de capacitação profissional. O Taylor explorava isso, né? Você capacitar os grupos e colocar cada grupo numa função para potencializar a produção. A gente fala de padronização, e aí a gente está colocando a teoria de Weber, né, a burocracia, né, em questão, onde o processo padronizado e rotineiro, né, aquele conceito lá fordista, aquilo da velocidade, né, pode até não dar a qualidade necessária, mas aquilo dá velocidade. Então, se eu puder dar velocidade com qualidade, bingo, né, descobri a pólvora. A liderança democrática é uma outra escola teórica, né, do comportamento, né, do behaviorismo, que hoje também se faz presente e se faz importante. Não adianta eu ser o dono da verdade se eu não escuto a equipe, senão vou ser sempre uma equipe e não vou ser um time, né? Legal, entendido. Hoje, então, a boa gestão ela exige um comportamento acumulativo de conhecimento. E aí, somando todos esses conhecimentos, a gente chega na nossa pirâmide invertida, onde a filosofia é sempre agregar valor ao cliente. A parte mais importante, eu estou compartilhando aqui na tela contigo, a parte mais importante é o cliente. Meio que no topo da pirâmide, agora a pirâmide está invertida, mas na primeira linha, né, na horizontal, está o cliente, é ali que está a zona de valor. É ali que estão as pessoas que vão apertar a mão do cliente e aí ele vai julgar a empresa baseado nessas pessoas. Um exemplo claro disso a gente vê a todo momento aí na televisão, ou em loco, quem viaja muito de rodoviária ou de aeroporto, onde você percebe que tem, às vezes, dependendo do comportamento ruim da empresa, aérea ou rodoviária, ela marca, atrasa, marca dois passageiros no mesmo assento, né, o overbook, enfim. E aí tem aquela pessoa que vira ali para aquele atendente e fala a clássica frase: eu sei que você não tem culpa, mas você vai ter que me ouvir. E aí a pessoa descarrega todas as amarguras, insatisfações, e quem está do outro lado, ok, sempre sorrindo para tentar minimizar aquele problema, né? Esse é o conceito, então, da pirâmide invertida. Mas para a gente chegar a esse conceito, eu remeto aqui, compartilho com vocês um livro bem interessante, que é o Dar e Receber, onde ele aborda, ele trata, né, a abordagem experimental e classificando os usuários dessa relação de dar e receber, de cliente e linha de frente, em 3 grandes grupos. Ele classifica no livro dele, depois vale a pena também você... Esse eu não achei, eu acho que ele não tem o free, não. Você tem que realmente encomendar. Mas ele fala dos givers, dos matchers e dos takers, ou seja, os doadores, aqueles jogadores e aqueles tomadores, né? Se a gente for considerar aí meio que uma tradução aportuguesada. Sempre num ambiente de relação, no ambiente corporativo, nas relações internas da empresa, nas relações externas da empresa, sempre existem esses 3 perfis de pessoas que movem e que interagem a todo momento. Tem aquela pessoa, os doadores, eles estão sempre se oferecendo, colocando ideias, propondo melhorias, independentemente de estarem certos ou errados. Os jogadores, eles se apropriam, eles são jogadores, não? Então ele bajula
quem tem que bajular, discrimina quem tem que discriminar, de um processo natural. E tem os exploradores, aqueles que tomam as informações, tomam os recursos e se dão bem às custas de quem está doando. Se a gente fosse assim exemplificar para trazer para dentro do contexto aí da pirâmide o comportamento de cada um deles, os tomadores seriam aquelas pessoas que você liga para encomendar uma pizza, a pizza atrasa 2 minutos do tempo que ele falou inicialmente, e aí você liga novamente dizendo que vai querer um desconto ou que não quer mais a pizza porque ela está atrasada 1, 2, 5 minutos. Consequentemente, a empresa, para te agradar, ela tem que agir como um doador. Ela tem que ceder, ou te cedendo um desconto, ou te cedendo uma pizza adicional, uma Coca-Cola adicional, enfim. Não é assim que funciona? A gestão, a relação das pessoas, o comportamento das pessoas, ele sempre, segundo o autor, né, o Adam Grant, ele trabalha, é trabalhado sempre dessa forma. E o que isso tem a ver com a nossa pirâmide invertida? Os tomadores aqui, né, os givers, são os nossos clientes. São eles que de uma forma não agressiva, né, não no conceito da pizza, que aí o exemplo foi, eu ilustrei de uma forma bem incisiva para permitir o seu entendimento melhor, mas os givers, eles sempre buscam oportunidade para ajudar as pessoas. Os matchers, né, os jogadores, eles vão estar construindo as redes de relacionamento baseados em recompensas. Então, é importante a empresa identificar cada um desses jogadores, e os takers, eles tomam, né, eles se beneficiam da situação tomando a informação, tomando o jogo para si. Isso é importante a gente entender, porque vai nos permitir facilitar e passarmos para um outro nível. Outro nível que eu quero compartilhar com vocês é a conclusão. Tem um outro livro muito interessante, que é o Steeple Shipper, onde ele coloca o seguinte, é regência. Regência no sentido de maestria, quem manda. Vamos misturar as 3 estações do livro Dar e Receber, da pirâmide e agora com a regência. Vamos concluir? Quem manda é sempre o cliente. É sempre o cliente que tem razão. É sempre o cliente que vai estabelecer o que tem que ser feito. A regência estratégica do negócio, quem vai estabelecer é o cliente. Esse livro é um livro também bem interessante, bem legal, que eu recomendo depois, se você tiver um tempinho, para facilitar aí o melhor entendimento. O livro diz, na verdade, o seguinte: na regência, os funcionários são elementos vitais de relacionamento com o cliente. E é uma tarefa que é fácil para o cliente entender que é ele que está mandando. A pirâmide, por isso que ela é invertida. A filosofia da pirâmide invertida, ela trata justamente esse conceito de liderança por parte do cliente. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu implemento efetivamente essa filosofia? Comprei a ideia, achei bacana, compreensível, mas como é que efetivamente eu na prática, Douglas, você me orienta para implementar? Tem um passo a passo aqui que eu estou compartilhando com você. O primeiro dever de casa é você formar um time dentro da sua empresa para melhor entender as normas que existem. Normas aqui não necessariamente são normas burocráticas, são normas de rotinas, habitudes desenvolvidas que muitas das vezes não estão estabelecidas em papel. Então, mas é importante, como de primeiro degrau, você entender o comportamento dessas rotinas, desses hábitos. Uma vez formado um time para entender como que a engrenagem se dá,
como que está a pirâmide efetivamente construída, não estou falando ainda da invertida, mas como que a estratégia, o ambiente estratégico, tático e operacional estão construídos, você passa para a segunda etapa. A segunda etapa, na verdade, é você identificar os pontos de conflito, aqueles pontos que são conflitantes entre as regras anteriormente estabelecidas. Por que o cliente fica 2 horas esperando? Por que o transporte demora muito? Por que tem muito erro de cadastramento de cliente? É um momento aí de interpretação e de conflito entre as partes. Para que isso é importante? Para a gente passar para o terceiro nível. O terceiro nível é você corrigir esses processos. Você identifica o problema, aqui é meio que um PDCA, concorda comigo? Lembra da ferramenta PDCA? Então a gente está tratando aqui a ferramenta PDCA. Você identifica a situação, você descreve a situação, melhor dizendo, identifica os gaps, os pontos ruins e normatiza as boas práticas já agora com um plano de ação rodando, né? O que seria ideal voltado para o canhão para o cliente. Feita essa estratégia global, você pode passar para o próximo nível, que é justamente criar monitoria, indicadores para garantir a confiança, garantir o funcionamento desse processo que você idealizou. Criou indicador, indicador é uma ferramenta fundamental para monitorar a sua ida no caminho certo ou não, ou refazer o caminho para atingir sempre o seu objetivo. Uma vez feito isso, aí você passa para um último nível. E o último nível, dentro da filosofia da pirâmide invertida, é o mais complexo. Por que ele é o mais complexo? Você vai dizer, poxa, eu estudei, rodei o PDCA, vi que está funcionando, o que mais que falta? Lembra que você formou times para construir todo esse raciocínio? Esses times agora eles podem ser realocados. Ou seja, se o departamento de compras estava trabalhando para atender o cliente externo, mesmo que ele não tinha contato com o cliente externo, mas ele faz isso com muita propriedade, dentro da rotina de trabalho apropriada dele, agora ele já é capaz, aquela equipe, de, por exemplo, ir para a área financeira. E a equipe da área financeira ir para compras. Ou seja, fazer um rodízio entre os funcionários, desde que todos eles pensam que o cliente tem sempre razão. Se todos os funcionários tiverem essa ideologia, e a gente vê isso em algumas empresas, né? Eu gosto muito de falar da Google, né? A Google, ela é uma empresa que todo mundo sonha em trabalhar, mesmo a gente sem conhecê-la. A gente só conhece Google dos produtos que a gente tem contato e consome no nosso dia a dia. Mas eu tenho certeza que se surgir uma oportunidade para você, para mim, a gente vai querer se envolver um pouco mais com a Google numa relação de trabalho. Por que isso acontece? Isso acontece porque todos os departamentos da Google, certamente, não é só o departamento de desenvolvimento de plataforma, não é só o departamento de vendas, não é só o departamento de financeiro, todos eles trabalham para que o cliente da Google tenha desejo, inclusive, de trabalhar na própria Google para contribuir com aquele ambiente de satisfação. Entendeu, então, a filosofia? Beleza? Então, a gente pode fazer uma atividade. Estou colocando aqui na tela para você. Eu queria que você, diante de tudo isso que a gente conversou, da pirâmide invertida, você, no primeiro momento, escolhe um segmento de negócio qualquer segmento de negócio. Depois que você definir um segmento de negócio, escolhe um tipo de empresa dentro desse segmento de negócio. Né? Idealiza lá, vou falar de educação. De educação, eu vou falar de cursos de ensino básico, curso de ensino superior. Enfim, não importa, escolha uma empresa. Para essa empresa que você escolheu, monta a estrutura hierárquica dela, a macro, né? Os departamentos, as funções macro, pela sua sensibilidade.
Aí você pode falar assim, poxa, eu posso copiar uma empresa que já existe? Já posso procurar a própria Google? Pode, fica à vontade. Ou você cria a sua empresa, ou você faz uma pesquisa de mercado, aquela empresa que você gosta, ou se você trabalha, a sua própria empresa. Escolheu a empresa, definiu o organograma dela, a estrutura hierárquica dela, base, legal. Pega agora essa estrutura, escolhe uma determinada área e faz uma pirâmide invertida dessa área. Área barra função, né? Área, eu estou falando área de vendas, área de estocagem, ou função de estocagem, função de venda. Pega uma caixinha daquelas que você idealizou e desenha agora de uma forma mais profunda a pirâmide invertida dessa estrutura. Como é que quem é o cliente dela, quais são as responsabilidades da área e quem é o cliente externo, se é que tem cliente externo, vai ter, né, lógico, mas mesmo que você não tenha contato, quem é o cliente interno dela, aplica, por favor, a pirâmide e os conceitos aí do causal, né, da hora da verdade, que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante o resultado. E a gente conversa na próxima aula. Legal? Como fechamento aqui do nosso bate-papo de hoje, só resgatando aqui o que a gente viu, a gente falou da pirâmide invertida, né, que é um conceito de gestão. Falamos aí que o foco está voltado sempre para o cliente, né, cliente da área de serviços, e como implementar essa metodologia, o passo a passo para como implementar essa metodologia. Legal? Espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento. Não deixe de assistir a nossa próxima aula. Um abraço, tudo de bom. Tchau.